Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos para mais um vídeo do Guerra e Paz. Estamos na 11ª semana e no próximo sábado será a 12ª, né? Então aí faltam pouco tempinho para a gente terminar esse projeto. Mas de antemão, antes de eu começar a falar sobre essa semana, quinta-feira agora, teremos um vídeo extra do Guerra e Paz, já está gravado, e esse vídeo é para colocar em dias, né, colocar em dia toda essa leitura, todos esses questionamentos sobre essa obra incrível, que a gente está um pouquinho atrasado. Mas quinta-feira fica tudo ok para a gente terminar o projeto maravilhoso. Mas vamos começar a falar sobre essa belezura. Vocês viram que o Pierre, ele foi, assim, decidiu, né, ir para o front, ser útil, como ele diz, né, quero ser útil, então ele foi para o front, pegou lá o carro dele, com uma carroça, né, uma charrete, enfim. Ele foi lá para o front e nesse caminho, ele se deparou com muita coisa, ele ficou assim, surpreso, ele ficou... ele não esperava, né, aquele circo de horrores no caminho que ele estava seguindo para ir em direção lá, o front lá, o quartel-general. Ele começou a perceber que o negócio estava muito esquisito. Sobretudo com essa questão mesmo da crueldade, né, de ambas as nações. E aí ele começou a ver pessoas muito machucadas, pessoas ensanguentadas, muita gente doente, e mesmo os mujiks, os camponeses ali, eles estavam fugindo daquele horror todo. Ele ficou muito horrorizado com aquilo. Eu acho que ele não esperava. Eu acho que ele não esperava aquela coisa toda que estava ocorrendo ali, naquele caminho. Ele pensou que era algo mais diferente. Então ele chegou lá e encontrou um conhecido dele no meio do caminho, que era um médico, e o médico tinha dito para ele, Pierre, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E ele se assustou, né? Porque o que o Pierre iria fazer ali? O que ele iria contribuir para aquele cenário, né? Então ele começou a contar sobre tudo, essa questão dos horrores, as coisas, e o Pierre ficou querendo saber onde é que era o quartel lá do povo. Eu sei que quando o Pierre chegou lá, não encontrou ninguém. Então, ele depois que encontrou o povo, enfim. Mas uma coisa que o Pierre não esperava, aquele cenário horroroso que estava acontecendo ali. A guerra já estava ali decretada, todos estavam com muito medo, porque estava assim, iminente a chegar a Moscou, né? Ali, era o que a França, aliás, os franceses, né, queriam que ocorresse, a chegada a Moscou. Porque a Moscou era quando ele chegasse a Moscou, os franceses chegassem a Moscou, era praticamente decretada a vitória dos franceses. Isso é fato, que se acontecesse isso, aí ocorreria o quê? A vitória dos franceses. Mas ainda tinha um pouco de resistência, enfim, muitas coisas. Mas nessa guerra toda agora que a gente começa a entrar fundo mesmo, porque nesse segundo volume, né, nesse segundo volume do Guerra e Paz, uma coisa bem interessante é que, diferentemente do primeiro, o Tolstói ele foca mais na questão mesmo política e da guerra em si. Aqui a guerra está aqui a 100%. E uma coisa mais interessante que isso está bem enfatizado na biografia, eu vou deixar aqui a capinha da biografia que eu li sobre o Napoleão. Eu tenho que fazer até um vídeo sobre essa biografia, mas eu acho que eu vou fazer no final que terminar esse projeto. Nessa biografia do Napoleão, é muito claro o quanto ele é estrategista, quanto ele é perspicaz nisso, né? E essa biografia, ela expõe mesmo essas partes bem fundamentais para a pessoa do Napoleão. E a gente pode ver aqui claramente o quanto Napoleão era estrategista, o quanto ele pensava em
todos os aspectos, em todas as etapas de como atacar o inimigo, de como fazer isso, como fazer aquilo. Diferentemente, eu mesmo percebi, eu não sei se vocês perceberam, comenta aqui se vocês perceberam a mesma coisa, que os russos, eles estão meio perdidos, porque assim, tem um cara mandando de um jeito, manda de outro, manda assim, e nunca se cumpre uma determinada coisa. O que eu pensei aqui sobre isso? Que os russos, eles às vezes agem muito por impulso. Isso depois vai melhorando. Mas os russos, eles estão agindo muito por impulso, diferente dessa característica que eu acho muito interessante do Napoleão. Que ele começa lá, tem os ajudantes dele, né? E ele começa lá a questionar, olha, tem que atingir pela esquerda, tem que atingir pela direita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, ali está mais fraco, ali está mais forte, então vamos atingir esse ponto fraco. Ele pensa todo nesses aspectos, faz um mapa, faz tudo, e isso que é estratégia de guerra. Então, gente, é por isso que até agora o Napoleão vem ganhando, né? Vem ganhando, mas aí tem o Napoleão perde uma das batalhas assim que desestimula todo o exército francês, que é a Batalha de Borodino. Não sei se pronuncio a palavra corretamente, mas acho que é isso. Lá, né, esse condado, essa aldeia, essa cidade, Borodino, é a primeira vez que o exército francês perde. E isso a gente começa a perceber que quando ocorre essa perda, eu não sei quais realmente foram eu não cheguei a pensar em que ponto o Napoleão não soube lidar com a guerra, né? Porque ele vinha todo ganhando sempre, como a gente pôde ver, ele ganhando sempre. Ele era muito detalhista e tudo. Eu não sei em que ponto, não lembro exatamente que ponto o erro do Napoleão, aí o que ele fez de errado. Comenta aqui o que vocês acharam sobre qual foi o erro que o Napoleão cometeu, que ocorreu essa perda da França, né, para essa batalha de Borodino. Borodino, eu acho que é isso. Mas enfim, gente, aí nessa batalha a Rússia finalmente ganhou. E isso trouxe aquela autoestima, né, para os russos ali, e melhorou as coisas, Mas também ambos os lados estavam se matando, ali morreu muita gente, muita gente. E isso foi cruel, acho que foi uma das batalhas mais cruel desde aquela de Austerlitz, né? Que ali os franceses ganharam, mas muita gente morreu. Uma coisa que eu pensei agora sobre essa questão lembrei agora, sobre essa questão de Borodino, né, de os franceses terem perdido, foi o seguinte: o Napoleão, junto com seus generais lá, né, que ajudava ele nessa questão da estratégia, mandava uma coisa, ele organizava toda a estratégia. Então o Napoleão não estava mais indo lá no front. Isso que ele fazia antes, tem até alguns trechos aqui, acho que mesmo nos primeiros capítulos, que o Napoleão ele gostava muito de ir ver como é que estava a batalha, enfim. Mas nesse de Borodino, ele mandava pessoas, mandava ordem por pessoas, por terceiros, né, não ia diretamente. E quando chegava lá no front, o que ocorria? Mudava-se as ordens. Então as estratégias elas caíam por terra, não cumpria-se a ordem, né, realmente que era determinada pelas pessoas ali que eram experientes com guerra, sobretudo ali o Napoleão. Então o que ocorria? Talvez isso seja a causa fundamental para a guerra. Aliás, a causa fundamental para que o Napoleão perdesse, porque ele estava dando uma ordem e não estava sendo cumprida. Depois que ele percebeu isso, ele foi ver lá o quanto os franceses tinham morrido, era o povo se matando ali, tomando... Foi terrível, gente, terrível. Acho que foi uma das batalhas mais terríveis até agora. E o Tolstói, ele descreve isso aqui, gente, de uma forma assim absurda. E uma coisa que nessa batalha que ocorreu foi tão cruel,
Príncipe Andrei foi extremamente... se machucou seriamente, e aí, tá? Eu fiquei com... Foi uma das partes mais tristes e mais emocionante até agora no livro, gente. Eu fiquei muito emocionado com essa parte do Andrei, que ele se machucou lá, né? Foi ferido gravemente, estava ali iminente a morrer, né? E ali entre no limbo, podemos dizer assim. E lá quando ele chega na enfermaria, ele simplesmente encontra quem? Quem? Eu não esperava por essa parte. Tolstói é muito foda com isso. O cara era muito foda. Ele chegou lá, né, nessa tenda, né, que era uma tenda lá onde tinha as enfermarias. E nessa tenda, quando ele chega, ele se depara com o horror de pessoas morrendo, de pessoas com braços e pernas decepados. Aí estava ocorrendo lá uma amputação de uma perna. Gente, que era aquilo, a perna sem... E o cara desesperado lá, gritando, de dor, muito sangue. E o Andrei se deparou com aquilo, né? E ele reconhece exatamente quem era aquele cara que estava lá perdendo a perna, o ensanguentado, gritando, desesperado. Quem era? Quem era, gente? O Anatoly Kuragin. Simplesmente o cara que tentou roubar a noiva dele, né? Então, gente, essa imagem, essa coisa que aconteceu ali foi tão emocionante. De novo, vocês podem perceber, de novo, passou aquele flashback, né, na cabeça dele. Lembram lá em Austerlitz que o Andrei também foi duramente ali, foi cruelmente machucado, estava iminente a morrer. E começou a passar um flashback ali na cabeça dele, sobre a vida dele, algo muito introspectivo. A mesma coisa aconteceu nessa agora, em Borodino, né, a batalha. E lá, ele também, como foi duramente machucado e ferido, ele começou a pensar no amor próprio, no amor aos outros, né, os seus... a tudo, né, da vida dele, amor à família, ao pai, à irmã, ao filho, e ele não sabia ainda que amor era esse. Eu achei foda achei incrível essa parte, porque é uma parte muito introspectiva, muito filosófica que o Tolstói nos colocou aqui para a gente avaliar, né, refletir sobre a vida, sobre coisas que podem nos afligir aí no decorrer do percurso aí da nossa vida, e que isso a gente começa a dar valor às pequenas coisas. Aí ele começa a falar, né, que Maria ensinou tanto esse amor. Ele não entendia que tipo de amor era esse, ele só veio entender agora, né, que estava prestes a morrer. Gente, que emocionante, muito emocionante essa parte do Andrei, que começa esses devaneios sobre a sua vida, sobre o seu eu, sobre o amor próprio. Aí ele começa a ver ali que o cara que ele tinha ali roubado, né, praticamente acabou com a vida dele ali, porque ele era muito apaixonado pela Natasha, enfim, ocorreu tudo aquilo, e ele viu que ele se deparou com essa situação e começou a passar um filme na cabeça dele. Gente, achei muito incrível, muito incrível. Aí vocês podem ver, né, as batalhas que estão acontecendo. O Pierre, quando chega lá, né, no campo, ele quer ficar a par de tudo, ele quer saber de tudo, quem é quem tá ali. Ele começa a ver as tropas, ele começa a ter uma dimensão enorme da guerra. E eu achei gente, o Pierre é muito incrível. Ele quer entender como é que funciona a guerra. Aí começa esses questionamentos, mas se ali ficar, não seria melhor não? Mas ele começa a dar opiniões, eu acho opiniões assim muito fundamentadas. É incrível, gente, incrível. Aqui também está questionando muito sobre essa questão do incêndio lá de Moscou, que foi também muito cruel. E, gente, os detalhes que o Tolstói descreve aqui no livro é algo assim incrível, surreal, é surreal. Então, você mergulha assim absurdamente nessa história.
Mas aí tem o Kutuzov, né? Que o Kutuzov ele consegue ele tá sendo bem estrategista nessa guerra. Eu gostei muito dessa característica do Kutuzov, apesar de todos criticarem ele por ele ser muito velho, lento, mas ele é uma pessoa muito experiente ali naquele meio. Eu acho que ele será assim, decisivo, ele está sendo decisivo para essa guerra aí. Acho que ele foi um dos decisivos, né, para que ocorresse essa vitória dos franceses, ou para que ocorresse essa vitória dos russos. Uma coisa bem interessante, que eu achei muito incrível, que estava lá a batalha assim, todo mundo se matando, e os franceses e os russos automaticamente assim pensaram: qual o fundamento dessa guerra? Para que essa guerra? É porque a gente continua se matando. O que isso vai dar? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Quem é que vai sair no lucro? Para que isso? Eu achei muito interessante esses paradigmas, sabe? Esses questionamentos sobre sobre a guerra e o porquê todos ali estão se matando. Até quando? Tem uma parte muito importante lá que ele fala: até quando vamos matar um ao outro, né? Para que isso? Para quê? Por ganância? Por ego? Por poder? Gente, isso é incrível que o Tolstói colocou ali. A gente começa a refletir sobre isso. Os próprios soldados ali, os soldados que estavam na batalha ali matando um ao outro, eles se tocaram. Faz tanto tempo que a gente está aí na batalha, anos já, né? Batalhando, matando muito. Quantas pessoas já morreu? Ou quantas vidas poderiam ser poupadas? Nós estamos aqui doentes, passando fome. E outra coisa, o inverno rigoroso ali, o inverno rigoroso da Rússia estava tanto machucando os franceses quanto os próprios russos, né? Estavam todo mundo adoecendo ali. Enfim, até o próprio Napoleão ficou doente, né? Ficou ali resfriado, aquele resfriado. Até alguns trechos aqui muito interessantes que diz que o Napoleão perdeu por causa do resfriado. Eu achei muito engraçado isso. Até tem a citação aqui do Voltaire. Incrível, incrível. Leia lá que vocês vão entender. Mas é isso, gente. Vou parar por aqui. Quinta-feira tem um vídeo extra pra gente botar tudo em ordem e seguir, tá bom? Fique de olho aí no vídeo que em breve estará aqui no canal. Se você gostou, dá aquele joinha. Se não está inscrito, se inscreva e comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês sobre todos esses acontecimentos, tá bom? E é isso. Até uma próxima. Tchau!